Nunca atualize seu Android sem saber disso aqui. Rogério Byte na área e olha só, galerinha, como vocês estão vendo aqui nessas imagens ao lado aqui, com as novas atualizações, principalmente nessa versão do Android 16, muita gente tem enfrentado problemas bem chatos como esses aqui, né? E não importa muito qual é a atualização, se é do 10 para o 11, 11 para o 12, 12 para o 13, qualquer atualização do Android, tá, cara? Depois que você atualiza o Android, a tela pode simplesmente ficar preta, verde, azul ou rosa, lilás, como vocês estão vendo aqui nas imagens ao lado, tá bom, pessoal? E essas listras aí, como vocês estão vendo, deixam o aparelho quase inutilizável. Então, antes de atualizar o seu sistema Android, aí você precisa saber disso para não entrar em desespero, né? Se isso aqui acontecer com você, tá bom, meus amigos? Esse tipo de problema acontece com frequência, para que vocês entendam. E saber como agir faz toda a diferença, tá certo? Então eu vou te dar algumas dicas práticas como resolver esse problema caso ele apareça aí no seu celular, e também vou te dar algumas dicas para que você evite que isso aqui aconteça na hora da atualização do seu sistema Android, tá bom, meu povo? Então vem comigo, Rogério Byte tá na área. Bom, e aqui ao lado está, né, as imagens aí ampliadas para vocês verem o que acontece. São apenas alguns exemplos. Podem acontecer outras coisas piores ou diferentes dessa daqui. E o primeiro passo é reiniciar o celular. E para que vocês entendam por que aparece isso aqui. Quando você atualiza o Android, ele precisa ali reorganizar vários arquivos e processos. Às vezes, ele trava nessa reorganização e aí que a tela fica preta ou aparece listras coloridas, como vocês estão vendo nas imagens aí. Então, desligar e ligar o celular força ele a reiniciar do zero todos esses processos, dando uma chance aí para o sistema se ajeitar, vamos falar assim. Por exemplo, você atualizou o Android 16, a tela fica preta com umas listras verdes piscando, como vocês estão vendo. Antes de surtar então, cara, e pensar que o teu celular quebrou, desliga, espera uns 10 segundos e liga ele novamente. Muitas vezes a tela volta ao normal porque o sistema finalmente carregou tudo certo. Agora o próximo passo é atualizar o sistema novamente. Pois é, se reiniciar não resolveu, calma que tem solução. Às vezes esse bug é da própria atualização, ou seja, o Android 16 ou qualquer outro aí chegou com algum probleminha que ainda não foi corrigido. As fabricantes normalmente lançam atualizações rápidas para corrigir esses bugs que aparecem em alguns aparelhos. Então, se a sua tela continua preta ou com essas listras aí que vocês estão vendo, o que você precisa fazer é checar se tem uma nova atualização disponível e instalar. Então, um exemplo real aqui, por exemplo, seu aparelho atualizou e a tela começou a ficar aí com essas listras, né? Alguns dias depois, a Samsung ou outra marca aí, ou o próprio Google, solta uma atualização menor que resolve exatamente esse bug de tela, né? Instala e pronto, seu celular volta ao normal, fica novo novamente, tá bom? Outro passo aqui é restaurar as configurações de fábrica. Essa é a solução mais drástica, mas também é a mais garantida se nada mais funcionar, tá bom? Quando a tela preta ou essas listras aí persistem, mesmo depois de reiniciar e atualizar, isso significa que alguns arquivos da atualização ficaram corrompidos ou conflitantes com o teu aparelho. A restauração de fábrica apaga tudo e reinicia o Android do zero, tá bom? Limpando então qualquer bug que tenha ficado preso ali na memória do celular. Mas atenção, tem algumas coisas que você deve fazer antes de fazer essa configuração de fábrica, tá bom, pessoal? O que fazer? Fazer primeiro o backup completo de fotos, vídeos, aplicativos e conversas. Se não fizer, você vai perder tudo. E eu já tenho vídeos aqui no canal onde eu mostro como você fazer esse backup de fotos, vídeos e aplicativos, tá bom? Um exemplo aqui para que você entenda melhor. Você tentou ali reiniciar e até atualizou novamente, mas a tela continua aí com essas listras, né? Então,
faz a restauração de fábrica, configura o celular de novo e tudo volta ao normal, sem a tela travada ou cores estranhas, como vocês estão vendo aí. Outra forma é procurar a assistência técnica. É isso mesmo, infelizmente, tá, cara? Já tentaram reiniciar, atualizar de novo e até restaurar o celular de fábrica e a tela continua preta, vermelha, azul ou com essas listras verdes? Então, cara, é hora de pensar que o problema pode ser físico e não só de software. Às vezes, durante ali a atualização, o sistema mostra o problema porque algum componente ali da tela ou do cabo que conecta a tela ficou solto ou já estava com algum problema escondido. Então, galera, nesse caso, não tem como resolver pelo celular sozinho. O que resta é levar lá para uma assistência técnica confiável, porque eles têm ferramentas, né, para checar cabos, conectar a tela de novo ou trocar peças se for necessário. Então, nesses casos, meus amigos, não tem outro jeito, né? Nesse caso, o problema não é no Android, é físico. Tem que levar então para uma assistência técnica. Ou você pode também aguardar, né, uma atualização aí de segurança. Pois é, cara, isso resolve também. Se o problema da tela não for tão grave, tipo, o celular ainda liga, dá para usar, mas aparecem aquelas listras ou cores estranhas de vez em quando, você pode não se desesperar, né? Simplesmente aguardar aí as próximas atualizações de software. Essas atualizações menores, cara, chamadas de patches de seguranças ou correções, muitas vezes resolvem bugs, né, que aparecem logo depois de uma grande atualização, como o Android 16 ou outras versões, né? É basicamente a fabricante dizendo o seguinte: ok, vimos que tem um probleminha em alguns aparelhos, vamos corrigir rapidinho. Agora eu vou te dar algumas dicas de como você evitar esse problema aí, tá certo? Então vem comigo aqui para a próxima tela. E é o seguinte, não carregue durante a atualização, cara. Isso pode até parecer contraditório, né? Porque eu já fiz vídeos aqui falando sobre isso. Quando vocês forem atualizar o Android, deixar o celular carregando pode ser uma boa ideia se a bateria do seu celular, do seu aparelho aí, descarrega rápido, tá bom, pessoal? Não confundam as coisas. Então você pode deixar ele carregando aí se a sua bateria, né, aí descarrega rápido para ele não desligar no meio aí da atualização, porque aí o sistema pode corromper e dar problemas sérios. Mas atenção, isso é apenas uma exceção, tá bom, meus amigos? O correto mesmo é para evitar problemas com essa tela preta, listas verdes, azuis, amarelas aí ou vermelhas, é carregar o celular, né, até 100% antes de começar a atualização. Quando você atualiza com o aparelho sem precisar deixar conectado no carregador, cara, assim você evita superaquecimento também e problemas de tela, como vocês estão vendo aí, certo? Então, resumindo essa parte aqui, bateria boa, carrega 100% ali e atualiza sem estar conectado, tá bom? Bateria fraca, deixa carregando, mas fique de olho ali na temperatura, porque calor mais atualização pode causar problemas na tela. Então, para que você entenda melhor ainda, se você, por exemplo, for atualizar o Android 15 para o 16 ou qualquer outra versão com 40% de bateria e desconectado e a sua bateria é ruim, o celular pode desligar ali no meio da atualização e corromper o sistema. Mas se você deixar carregando durante ali o processo e ele estiver no lugar fresco, consegue atualizar sem quebrar o sistema. Só que ainda precisa tomar cuidado com o calor para não aparecer essas listras ou telas pretas, tá bom, pessoal? Agora eu vou te dar algumas dicas extras, tá bom, pessoal? Adicionais. Pega a visão aqui. Você pode também entrar em contato com o suporte da marca, do seu aparelho aí, da Samsung, da Google, sei lá. Se mesmo depois de reiniciar, atualizar, restaurar de fábrica e cuidar ali do calor, do carregamento, tudo isso que eu falei aí para vocês, se mesmo assim a tela continuar preta ou com essas listras, é hora de chamar o suporte oficial. Então, cada modelo, para que vocês entendam, tem suas particularidades e às vezes a Samsung, por exemplo, já tem uma solução específica para o seu aparelho. Então, eles podem orientar sobre atualizações específicas, procedimento de reset avançado ou até indicar se algum problema de hardware que precisa ser reparado, tá bom? E para você entrar em contato, por exemplo,
com a marca aí do seu celular, por exemplo, a Samsung, é muito simples. Você acessa o seu navegador aí, cara, não precisa nem explicar, porque isso é muito simples. Vai lá no navegador, pesquisa, por exemplo, Samsung, pesquisa lá, aparece lá o site oficial da Samsung, você entra dentro do site e vai lá em ajuda, né? Tem as opções lá, ajuda, e aí eles vão te guiar para saber qual é o teu problema, e você vai lá clicando e colocando o seu problema que você está enfrentando, e também no final da página ali você vai ver as redes sociais, e-mails, que você também pode entrar em contato com a marca, com a fabricante. Beleza, pessoal? Tem outra dica também, né? Garantia pode cobrir o problema. Você sabia disso? Pois é. Outro ponto bem importante aqui, em alguns casos, essa tela aí preta ou essas listras após atualizações podem ser cobertas, né, pela garantia do fabricante. Se o teu aparelho, por exemplo, ainda estiver dentro do prazo, né, de garantia, e o problema não for causado por quedas ou por mau uso ali, você pode levar na assistência autorizada e eles podem consertar sem custo, tá? Vale sempre conferir o que está coberto e como funciona a garantia do seu modelo, tá certo, galera? Então, fazendo esse passo a passo aí, tomando esses cuidados, vocês não vão ter problema na hora de atualizar o seu sistema Android. Muita gente acha que é frescura, mas isso acontece frequentemente. Eu já tive um caso aqui da minha irmã que ficou desse jeito aí, dessa forma aqui, dessa primeira imagem que vocês estão vendo aqui ao lado, né? Ficou com essas listras meio lilás, rosa. E aí ela resolveu também o problema voltando, né, para a atualização anterior. Ela fez isso e aí esperou mais alguns dias, né, para poder fazer a atualização novamente. Como eu disse para vocês, eles lançam às vezes algumas atualizações e vem com esses defeitozinhos ali, eles lançam só para testar. E aí depois eles resolvem o problema e lança a outra atualização novamente. E aí quando você demora um pouquinho ali, volta para trás para a atualização antiga, né? Por exemplo, do 15 para o 16, deu esse problema, volta para o 15 e aí demora uns dias ali e você faz a atualização novamente. Provavelmente ele já tem resolvido o problema. E olha só, essa opção aí é chamada de downgrade, onde você volta para a atualização, ou melhor, para a versão anterior do Android, né? Mas presta atenção aqui, tá, cara? Não é tão simples assim. Nem todas as marcas, para que vocês entendam, deixam fazer isso, cara, esse downgrade. A Samsung, por exemplo, até dá para fazer em alguns casos, mas tem um monte de detalhes técnicos aí que pode impedir. Elas querem que você fique na versão mais nova, né? Então, elas colocam umas travas aí para evitar esse retrocesso, esse downgrade. O que acontece é o seguinte, para conseguir voltar o sistema do celular, precisa aceitar ali o que a gente chama de firmware antigo ou fireware antigo, tá? Que é basicamente ali o sistema anterior. Só que o bloqueio de segurança, chamado de bootloader, né, ou binário, já foi atualizado. Aí esquece, meu amigo, não tem mais como. Ele simplesmente não deixa instalar a versão velha, meus amigos, ou seja, a versão anterior. E mesmo quando dá, é arriscado, tá certo, galera? Pode apagar todos os seus dados, pode travar o aparelho, né, se fizer errado. E dependendo também do caso, cara, você ainda pode perder a garantia, porque mexer com isso é fora do que a fabricante autoriza. Então, dá para fazer? Em alguns modelos, sim. Vale a pena? Só se você souber o que estiver fazendo ou se o seu celular estiver muito bugado. No geral, as marcas, elas não recomendam, cara, e elas fazem de tudo para impedir, justamente para te manter sempre na versão mais recente e mais segura do sistema. Então compartilha esse vídeo aqui com a galera aí, seu amigo, os pessoal aí da sua família, para que caso isso aconteça, porque isso pode acontecer em qualquer atualização, pode acontecer com qualquer pessoa. E aí, você compartilhando, avisando essa pessoa, você vai deixar ela mais tranquila, né? Porque às vezes a pessoa surta e já acha que o celular quebrou de vez, que é preciso comprar outro novo, beleza? E hypa também esse vídeo aí, porque isso é muito importante aqui pra gente. E deixa teu comentário aí se você sabia disso, o seu like. E é nóis, encontro vocês aí na próxima conexão. Fui!